Boa noite. Boa noite. Bem, Janaína. Olha a Amandinha aí, tudo bem? John Kelto, John Leno, muito bem. Boa noite, John. Pessoal aí entrando, né? Vamos aguardar um pouquinho. Bom Boa dia, noite, John. Paulinho, Magno. E Magno, aí, boa que coisa bom noite. ver vocês. A Amandinha, que fofa, já tá querendo aprender aí sobre gestão, viu? De talento. Muito bem. Elvis, né? Entrando agora. Já temos Lidiane, aí 12 pessoas. A Lidiane entrou agora. menina super poderosa, Lidiane, coitada, mas tá longe. super poderosa, John. Paulinho, Mazé, Rayane. Yane, a Gilmara. Ai, minha amiga Roberlene, olha aí, que prazer ter você aqui, minha amiga. O John tá aí pedindo os planos de fundo, Não dá Janaína. para colocar, não dá. João Paulo. É o Joab, é meu primo, rapaz. É o Joab, Ah, Gilmara. Janaína, acho que nós podemos começar. Já temos aí 20 pessoas, né? Vamos dar início. Pessoal, boa noite, né? Sejam bem-vindos a participar de mais uma das nossas lives, né? Hoje com a doutora Janaína, né? Que vem trabalhar com a gente aqui o tema, que vem dar várias informações, boas dicas, né? Sobre gestão de talentos, né? E aí eu passo a palavra para a Janaína para ela se apresentar para vocês, né? Alguns já conhecem, a Janaína tem uma parceria com Valmir Andrade, né? E ela vai falar um pouquinho, né, dela. Gente, boa noite. Eu sou Janaína, sou psicóloga. Trabalho com assessoria em gestão de pessoas em algumas empresas aqui em Itapipoca, em Camusim. E tem uma parceria aí fantástica com a Valmir Andrade, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho aí na área de gestão de pessoas. E hoje eu vim falar para vocês de um tema bem vasto, certo? Mas muito importante para que todo empreendedor entenda a importância de você saber gerenciar essa gestão de talentos dentro da sua empresa. Janaína, e aí você falando em gestão, né, já abordando aí o nosso tema, eu queria que você dissesse para a gente, explicasse para a gente o que é essa gestão de talentos, né? Pronto, gente, gestão de talentos, como eu disse, o John fica aqui rindo das conversas do John aí. Gestão de talentos, como eu disse, é um tema amplo, certo? Mas ele envolve desde a contratação, né? Como contratar, treinar e reter esses talentos dentro da empresa, para que você possa ter uma equipe motivada, para que você possa ter uma equipe alinhada ao processo de cultura da empresa. É importante que você faça todas essas sequências de captação de currículo, contratação, treinamento, manutenção e alinhamento. Esse processo não se dá só, você contrata o funcionário, contratou-se um talento e pronto, ele ocupa a vaga e problema resolvido. Não, ele precisa ser treinado, certo? A gestão, a empresa precisa estar trabalhando ações diárias, né, permanentes, de manutenção desse talento, identificando esse perfil dentro dessa equipe para melhor lidar com o comportamento dele e com essas ações, né? Trabalhar ações voltadas, né, para cada perfil. Certo? Janaína, você falou, né, que vem desde o início da contratação, né, que é Esse preciso. processo ele se inicia. E como a gente deve fazer esse processo? Como é que deve ser feita essa gestão de talentos se ela já inicia na contratação? Como que eu faço Pronto. essa gestão? A primeira coisa, gente, esse processo de retenção de talentos, ele começa
no recrutamento, no recebimento do currículo, na divulgação da vaga. Tudo aí, é aí onde se inicia o processo. Até a forma que você divulga aquela vaga, que você recebe aquele currículo, o meio que você recebe, tudo isso implica nessa retenção de talento, certo? Isso feito, esse processo feito de uma forma correta, ele se torna mais assertivo. Você consegue encontrar um profissional que esteja alinhado à parte comportamental, a parte técnica, a cultura da empresa, certo? A gente, muitas vezes, eu vou fazer processo seletivo para determinadas empresas e as pessoas me dizem, eu quero um colaborador para a vaga tal, certo? Mas antes de, como é que se diz, expor essa vaga, a gente senta, analisa, descreve o cargo, analisa o perfil para aquela vaga. Esse colaborador, ele deve estar, o John colocou aí, estamos contratando, ele deve estar alinhado aos processos internos da empresa, senão não vai dar certo. Além dele ter a competência técnica, ele tem que ter a comportamental e essa comportamental deve estar atrelada à cultura da empresa. Porque se não tiver, fica mais complicado a gente conseguir esse profissional motivado e engajado nessa equipe. Aí, além Janaína, desse recrutamento, né, Gelli? Perdão, além desse recrutamento otimizado, né, que se inicia logo no recebimento do currículo, a gente deve, como gestão, estar fazendo esse treinamento de boas-vindas desse funcionário, né, que é aquele treinamento introdutório, né, para estar repassando para ele nossos valores, a nossa cultura, estar repassando para ele o nosso regimento interno, as nossas regras, o que pode, o que não pode, o que é permitido dentro da nossa empresa, certo? Então, após esse programa de boas-vindas, que é essencial para você conseguir manter esse colaborador já de início, né, entendendo como é que acontece o processo nessa empresa, a gente também, como gestor, deve, né, estar reconhecendo esse profissional. Porque essa gestão de talento, Gelli, muitas vezes a empresa já está formada, já está com sua equipe formada, e é possível sim se gerenciar. A gente não vai demitir todo mundo. A gente pode traçar o perfil desses colaboradores e trabalhar em cima disso, dessa equipe já existente, realocando, vendo qual é a melhor pessoa para a vaga certa, né? Então, todo esse processo a gente pode fazer com a equipe já andando. Então, a gente precisa também, como gestão, fazer esse reconhecimento. Reconhecimento de que muitas vezes o funcionário, o colaborador, ele está entregando, ele está trabalhando direitinho, ele está cumprindo os prazos, mas ele necessita de um reconhecimento. Como é esse reconhecimento? Parabéns, Gerard, está dando certo, você está conseguindo fazer suas entregas. Isso é motivador. E isso que eu estou falando é uma ação que pode ser feita, é gratuita, gente, não custa nada, né? A gente reconhecer, pontuar, reforçar o que o funcionário tem de positivo. Isso é uma das ações também de retenção de talento na empresa. O colaborador, ele precisa entender que ali é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, que ele está feliz ali, que aquela empresa está alinhada ao comportamento dele, né? Que a empresa se preocupa também com o lado pessoal dele, com que com as ações dele fora da empresa, com a família, né? Que a empresa está voltada para um todo, que a empresa vê o colaborador como um todo. Então, além de otimizar o recrutamento e seleção, além de fazer esse programa introdutório, né, dentro da empresa, de recebimento, de boas-vindas, de treinamento, né, saber reconhecer o potencial desse funcionário, como que a gente sabe, como é que a gente pode fazer isso? Traçando o perfil comportamental. E aí, Gerli, o que é esse perfil comportamental, né? Que eu acho que é o isso que todo mesmo, mundo se eu ia pergunta. perguntar o que seria esse perfil, né, O que seria comportamental. esse Ele perfil está dentro comportamental? da postura que o empregado deve ter dentro da empresa, também está relacionado ao empregador. Como que Pronto. que a gente vê esse perfil? Como que a gente pode identificar, né? Perfil comportamental é a forma que você se comporta diante de um estímulo. Por exemplo, como é que eu me comporto diante de uma crítica? Como é que eu me comporto diante de uma pressão no trabalho? Por exemplo, se o meu gestor me faz uma cobrança de uma forma mais rígida, como é que eu me comporto como colaborador? Por isso é importante a gente estar fazendo esse levantamento do perfil da nossa equipe. Quais são os colaboradores que eu tenho na minha equipe? Qual é o perfil que eles têm? Onde é que eu posso estar engajando cada um deles? Em que projeto? Em que ações? Então, perfil comportamental é a forma que a pessoa se comporta diante de um determinado estímulo, de uma determinada situação. Certo? Além, Janaína, sim, pode falar, Jenny.
Então, eu poderia dizer que é importantíssimo, né, a Pronto, empresa traçar esse perfil, fazer essa análise, né, com para que ela certeza. consiga fazer captar um empregado e deixá-lo permanente na empresa, né? Não, Encontrar um lugar para ele, né? é assim, Gelli, não é só captar o melhor funcionário do mundo. Você precisa manter, certo? E para manter, gente, muitas vezes o funcionário pensa, ah, se o meu salário aumentasse, eu ficaria feliz, eu estaria melhor. Não é dinheiro. O que mantém são ações constantes que a gestão pode estar fazendo, que a empresa pode estar promovendo, que vão trazer esse bem-estar e essa motivação diária, né? E isso começa pela identificação do perfil do funcionário, porque quando você identifica qual é o tipo de personalidade que você está lidando, você sabe se comportar com ela, você sabe fazer a cobrança, você sabe fazer o feedback, a devolutiva, você sabe se relacionar melhor. Aí, como eu te disse, E- é Então, um desculpa, processo Janaína. de. Então, se eu Hum, dissesse se eu perguntasse para você, Janaína, por que que é tão importante analisar, né, o perfil do colaborador? Por que que é tão importante analisar esse perfil comportamental dele? Você diria para mim que é para que eu possa tomar as atitudes certas em relação a ele, né? isso, pronto. GL é um mundo de ações que podem acontecer quando você identifica o colaborador correto para a vaga correta, certo? Você reduz a rotatividade, você mantém esse colaborador exercendo uma atividade que ele se sente feliz com aquilo, ele se encontra com aquilo. Você mantém a equipe mais engajada. Quando você tem colaboradores que trabalham felizes, né? Contentes com aquilo que estão fazendo, aquilo não se torna cobrança, né? Se torna uma realidade. A gente tem gosto de sair para trabalhar, a gente tem gosto de trabalhar com aquelas pessoas, a gente faz tudo com muito carinho, amor e dedicação, né? Mesmo que seja sob Verdade. pressão, né? Então, é importante que a gente estabeleça esse perfil justamente para isso, para reduzir o turnover, né? A rotatividade da empresa, que muitas vezes, Gerli, você tem um colaborador, quando você vai fazer o processo seletivo, o colaborador antes mesmo da contratação, na entrevista, ele já pontua. Eu estou concorrendo a essa vaga para contabilidade, mas meus planos é futuramente passar em um concurso, né? Eu quero seguir carreira para outra coisa. Então, ele quer estar ali temporariamente por necessidade de urgência, por senso de urgência. Ah, eu quero arranjar um emprego e a vaga que surgiu é essa. Então, é diferente de você encontrar um colaborador que diz: eu estudo contabilidade, ou então eu me formei em contabilidade e quero atuar na área, quero fazer carreira na área contábil. É totalmente diferente, né? Então, por isso é importante, além de diminuir a rotatividade, né? Formação de equipes mais coesas e fortalecidas, serve para você identificando esse perfil, serve para você alocar a pessoa na vaga correta, gente. Às vezes você tem uma pessoa no atendimento que ela tem um potencial enorme para estar em outro setor, mas às vezes a gente fica receoso por questão comportamental mesmo. Às vezes a pessoa não reage bem a uma cobrança, às vezes o gestor chega e pontua uma coisa, a pessoa se fecha, não consegue dar aquela devolutiva, não consegue dar a resposta esperada. Então, esse perfil ajuda isso, a aprimorar essa equipe, diminuir os conflitos internos, né? Eu acho que o pessoal da Valminha Andrade está aí assistindo, lembra daquele trabalho que eu fiz com vocês, o pessoal de Itapipoca, né? Conseguiram identificar o perfil e como é que cada um lida diante de cada situação. E é interessante você saber, para você saber como você reage e como você se comporta, né? Diante de um fato novo, não é isso? E além disso, né, de reduzir, de aumentar a produtividade, de melhorar os procedimentos de alocação do pessoal, sinalizar as pessoas que precisam de treinamento. Quando a gente traça esse perfil, a gente acaba tendo esse norte, assim, de quem realmente precisa de um treinamento técnico, de quem precisa de um treinamento comportamental, de quem realmente está na vaga errada, né? No local errado, na hora errada, que precisa ser reformulado. E aí, a importância de você estar conhecendo essa equipe, de você estar entendendo sobre esse perfil, é você estar colocando as pessoas certas nos locais corretos, né? E o trabalho fluindo com mais facilidade, né? Interessante, Janaína. Então, essa gestão de talentos, né?
ela vai ter sucesso quando a gente traça esse perfil comportamental, que a gente consegue identificar que os valores do colaborador vai de encontro aos valores da empresa, né? Isso, justamente. E aí, como manter isso? É como eu disse, recrutamento correto, programa de boas-vindas, conheça o perfil desse candidato, como é que ele reage bem, como é que ele não reage, ofereça benefícios. O que são esses benefícios, gente? Pode ser um convênio com a farmácia, um plano de saúde, um convênio com a faculdade. Às vezes você faz um processo seletivo e você identifica na entrevista que o sonho daquela pessoa é fazer uma pós-graduação. Então, você, como empresa, pode estar fazendo um convênio com uma faculdade, e essa pessoa conseguindo, né, um benefício através disso. Desenvolver a transparência da gestão também é uma forma de manutenção desse talento. Como você pode estar fazendo isso, né? As reuniões mensais, aquelas rotinas de aniversariantes, Dia dos Pais, Dia das Mães, a famosa socialização, né? Que é uma forma de integração, de proximidade dos colaboradores, e isso causa muita motivação, gente. A gente está num ambiente bom, né? Que a gente se sente bem, com colegas produtivos, aí tudo flui melhor. Invista também para você conseguir manter esse funcionário motivado em capacitação. É essencial que você capacite seus colaboradores, mas em cima de um plano de ação. Identificou o perfil, percebeu a dificuldade dele, prepare o plano de ação e treine, que aí você vai ver o resultado. Funcionário bom, no cargo correto e treinado, aí é produtividade em alta. É gestão de sucesso, né? Capítulo de talentos mesmo. Janaína, quais são os principais tipos de perfis comportamental? Existe, né, esses tipos? São quatro tipos de perfil comportamental, certo? Que é o comunicador. Eu só vou pincelar para vocês, eu não vou a fundo, porque como eu não apliquei o DISC, como eu não estou usando nenhuma ferramenta, só estou falando que existe quais são, né, os comportamentos básicos. Eu não estou aprofundando nada. E aí eu sei que muita gente vai se identificando, eu sou assim, vai começar a fazer pergunta, e para a gente traçar um perfil correto, a gente tem que usar a ferramenta correta na hora certa, né, Gê? Não na hora da live. Mas assim, o comunicador, são quatro tipos, né? O comunicador, o executor, o analista e o planejador. Como esse comunicador, ele tem grande poder de convencimento. É aquele colaborador que se expressa muito bem, que tem um carisma muito grande, que conversa com todo mundo, que se dá muito bem em equipe, só que ele tem uma dificuldade, né? Apesar dele se comunicar muito bem, ele tem uma dificuldade. A dificuldade dele é de análise e planejamento. Às vezes ele fala, mas ele não entrega realmente o conteúdo daquilo, certo? Ele fala de um projeto, ele pensa sobre o projeto, mas ele não consegue entregar 100%. O executor. O executor, eu conheço muitos da nossa equipe aí, né? Com esse perfil de executor, com esse senso de urgência. É aquela pessoa que quando chega, ele domina, ele realmente consegue fazer atividade, ele persegue os resultados. Ele pensa assim, eu coloquei aqui a meta, a qualquer custo eu vou conseguir bater a minha meta. Então, isso é um tipo de colaborador muito bom de se trabalhar, porque ele tem senso de urgência sempre, né? Ele quer resultados. Só que a dificuldade dele é porque a forma de comunicação dele, ele é muito autoritário. E às vezes o jeito de falar acaba desmotivando o resto da equipe. E aí ele sozinho, ele não consegue, né? Por muitas vezes vão ter projetos e atividades que a gente precisa trabalhar em grupo, precisa trabalhar em equipe. E aí essas pessoas que têm esse senso de urgência, que querem tudo para logo, que querem mostrar o resultado logo, muitas vezes eles se perdem aí no meio desse processo. E o analista? Gente, o analista, eu tô lembrando aqui de várias pessoas da Valmir, sabe? Sabe aquelas carinhas assim que eu fico lembrando aqui? Detalhista, certo? São pessoas detalhistas, meticulosos, certo? Preocupados com o resultado, certo? Mas eles têm uma grande dificuldade, né? Que é o poder de decisão, assim, de decidir para aqui e para agora. E aí, se o cliente ligar e falar, eu quero resolver isso, aí a pessoa pensa, não, calma, eu não posso errar, eu tenho que pensar, planejar e analisar aqui direitinho essa atividade para não dar errado. E às vezes o cliente, ele não quer esperar, ele quer que a resposta de imediato, né? E o perfil analista é isso, ele é muito organizado, muito comprometido, né? Muito preocupado com o resultado, mas ele demora demais nas suas entregas, né?
por ele pensar muito, articular muito, ele acaba demorando no resultado. E o planejador? Gente, o planejador é maravilhoso, é um perfil maravilhoso para se trabalhar. Mas ele tem aquele senso de pouca urgência, sabe? Não, eu posso deixar para amanhã, mas ele é meticuloso, organizado, ele planeja demais a atividade, só que ele demora demais, ele não tem aquele senso de urgência. E para quem procura um perfil para um cargo que quer resultados de imediato, que tem que ser um atendimento muito rápido, o planejador ele tem dificuldade. Então, olha a importância da gente estar identificando esses 4 tipos de perfil dentro da nossa equipe e da gente estar alocando na vaga certa, estar sabendo dar um feedback para esses colaboradores, né? Por exemplo, como é que eu dou um feedback ao comunicador, né? Que fala, que se expressa, que convence, né? Eu tenho que ter muito cuidado porque ele pode me convencer do contrário, né? O comunicador. O executor, né, ele não reage muito bem à crítica, porque a ideia dele é que o projeto dele tem que ir até o fim, seja passando por cima de quem for, mas ele tem que obter os resultados. Então, isso é complicado, a gente lidar com o executor, né, e dar um feedback para o executor. A gente tem que pisar em ovos para dar um resultado para o executor. O analista, como ele não tem aquele senso de urgência, né, ele acha que tudo pode ser para amanhã, para depois, apesar de ser muito organizado, muito preocupado com a rotina, ele segue a rotina muito bem, obrigado, em atividades repetitivas, a gente também tem que saber falar com ele, porque uma crítica ao analista, ele não reage muito bem à crítica. Ele se fecha, ele sofre, é daquele tipo que quando ele leva uma crítica logo pela manhã do seu gestor, né, ou uma crítica ou uma cobrança muito severa logo pela manhã, ele já passa o dia sem conseguir produzir 100% com qualidade, ele já sofre, certo? E o planejador, da mesma forma, ele tem um perfil muito parecido com o analista, né? Ele é muito pessimista, o planejador. Então, quando ele recebe uma crítica muito severa, ele não tem, muitas vezes, a inteligência emocional de conseguir reverter aquela crítica e se ressignificar, né? Às vezes a gente tira da crítica um ponto de partida para a gente melhorar. Não, o planejador, ele sofre. Janaína, e você pode dar uma dica para a gente de como eu consigo identificar essas características dentro da minha equipe? O que eu Pronto, poderia fazer para conseguir captar essas características na minha equipe? pronto. Como gestão, né, Gerli? Olha, Gerli, E, existe, como é que se diz? Existe várias ferramentas que a gente pode estar utilizando, mas que a gente tem que procurar os profissionais corretos para aplicar essas ferramentas, né? A gente tem que uhum. conhecer para poder aplicar, né? Mas existe o DISC, né? Que é um teste que a gente aplica para identificar o perfil comportamental, que ele é perfeito. Existem as entrevistas comportamentais focadas na competência, que é muito boa também, que a gente pode estar utilizando. Enfim, existem várias técnicas aí que a gente pode estar utilizando para estar captando esse perfil e trabalhando ele dentro dessa organização. De uma forma mais, como é que se diz? Mais voltada para... Porque, assim, como o DIS, que é uma ferramenta mais elaborada, né? E muitos gestores talvez nem conheçam, não tenham acesso a isso, a gente pode estar fazendo, né, no dia a dia, a entrevista focada na competência, né, que já dá para você ter mais ou menos um norte de como trabalhar com a personalidade daquele colaborador. Janaína, muito bom, né? Acho que deu para a gente tirar Tem várias alguma dúvidas e dúvida? pegar. Alguém quer perguntar? Cadê as perguntas, né? Alguém aí quer perguntar alguma coisa? O Edemir perguntou alguma coisa aí? Edemir, Foi, John? passou muito rápido em relação a recrutamento, mas não deu Também. para me captar, né? Ele perguntou se a empresa poderia contratar uma pessoa para fazer o recrutamento, alguma coisa nesse sentido, né? Se a empresa poderia contratar uma pessoa só para fazer o recrutamento. Com certeza, Edemir, com certeza. Temos profissionais aí no mercado, eu trabalho também fazendo esse processo. E a gente pode treinar também o gestor a fazer um processo seletivo de qualidade. A gente pode também estar fazendo esse processo, treinando os gestores a estar fazendo passo a passo, né? É, desse processo seletivo para ser mais assertivo, né, Gelli? Para a gente não ficar naquela de receber currículos por indicação, porque quando a gente recebe um currículo por indicação, o fato do gestor receber o currículo e caso aquele currículo seja selecionado para a vaga, o colaborador já vem com aquele sentimento de que tem uma proximidade com a gestão
e muitas vezes apresenta dificuldade de seguir as regras, porque acha que tem benefícios pelo fato de conhecer o gestor. Então, o que que eu recomendo? Abriu-se uma vaga para o processo seletivo, a pessoa faz lá seu cadastro no Emprega Fácil, a pessoa envia seu currículo para o RH ou no site, caso a empresa tenha, né? E aí faça esse processo bem direitinho para não ter interferências, intercorrências e não ser um processo seletivo falho. Porque hoje, depois que você seleciona, eu vejo muito isso em algumas empresas. A equipe já está formada, o gestor identifica a dificuldade, mas ele não se desliga daquele colaborador. Ele tem dificuldade de se desligar daquele colaborador. E isso impacta muito no processo, porque a gente tem um funcionário com perfil errado na vaga, a vaga é certa, o colaborador que está na vaga errada. É muito trabalhoso, gente. E aí a gente treina, a gente faz isso, faz aquilo, e nada resolve o problema daquele colaborador. Então, tem situações... É exatamente isso que a Julie está dizendo, né? Que o perfil, né, do colaborador, né, revela potencialidades grandes, né? Que se o não colaborador talvez foi selecionado e ele não compra a ideia, ele não vivencia a cultura daquela empresa, gente, ele está no lugar errado. Então, ele não vai conseguir produzir com qualidade, ele não vai conseguir fazer as entregas com qualidade. Com certeza. Então, Janaína, nessa conversa que a gente teve, a gente percebe a importância, né, dessa gestão, desse gerenciamento para captar essas potencialidades, né, para que a gente consiga captar, né? encaixar essa alocação de cada um, né? Porque às vezes o funcionário ele tem, como você mesmo colocou, ele está no atendimento, mas só que ele tem habilidade para estar em outro setor, né? E aí ele não consegue desenvolver o potencial dele, né? Muitas vezes por ele isso não está em outro setor porque a gestão ela não consegue enxergar isso, ela não utilizou nenhuma ferramenta no processo seletivo para identificar o perfil daquele colaborador. Gerry, quando a gente consegue encontrar colaboradores que têm a capacidade técnica, têm um perfil comportamental alinhado à cultura da empresa, e a gente faz todo esse passo a passo de manutenção desse funcionário, porque não é só selecionar um funcionário bom, Gerry, a gente precisa manter esse funcionário bom até o final do processo, não é isso? Então, o que é esse manter esse funcionário bom? É trabalhar a rotina dele, é treinar, é descobrir o perfil dele. Se esse perfil já for descoberto no processo seletivo, já facilita. Se não for, se já for uma equipe montada, é necessário que você faça essa avaliação da sua equipe para você trabalhar melhor, né? Trabalhar de forma mais assertiva e direcionada para cada cargo, né? E para cada pessoa, né? É importantíssimo, gente. Assim, quando a gente conhece, a gente... Perdão, gente. Quando a gente conhece o perfil desse colaborador, a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva, a gente consegue dar um feedback, seja ele positivo ou negativo, de forma assertiva. A gente, como gestor, consegue fazer com que aquele funcionário produza mais, com qualidade e satisfeito. Como eu disse lá no início da nossa conversa, não é dinheiro que motiva as pessoas, né? É você estar em um ambiente que você se sente feliz, que você se sente acolhido, que você percebe que o seu trabalho é reconhecido, você é pontuado, mas quando você acerta, também você é pontuado, você é reforçado positivamente. Então, tudo isso é importante para que a gente se sinta feliz e motivado nesse ambiente de trabalho, né? Muito bom, Janaína. Muito obrigada pela sua participação, certo? Eu fico A gente feliz, já... extremamente feliz pelo convite. Assim, eu não posso falar da Valmir, porque eu tenho assim, um caso de amor pela Valmir Andrade, por todos os projetos que a gente está colocando em ação. E eu sempre digo ao John Kelton e ao Edemir que mudança de comportamento não é assim, de uma noite para o dia, não. É realinhamento, é relocar esses colaboradores, tentar identificar o perfil mais adequado de cada um deles, mudar, implantar projetos que traga essa motivação, né? É saber dar esse feedback também. A gente, como gestão, também mudar, né? Então, assim, eu sou completamente apaixonada aí pela Valmir Andrade, eu presto um serviço de coração realmente para a Valmir Andrade, torço muito que os colaboradores se sintam bem, se sintam felizes. Eu acho que alguns sabem que às vezes eu ligo, pergunto como é que tá, converso, porque a minha intenção é essa, é daqui a 2, 3 anos eu olhar para trás e ver uma equipe motivada, feliz
e ver só nessa equipe quem realmente quer estar, né? Quem quer seguir carreira na área contábil, quem está feliz com essa cultura dessa empresa. Então, eu quero um dia poder olhar para trás e dizer assim, realmente, aquela sementinha que eu plantei lá no início, ela floresceu. Muito bom, Janaína, obrigada, tá? E aí, Janaína, nós fizemos, eu queria compartilhar aqui com todos que estão com a gente, nós fizemos, né, uma enquete, sobre horários, né, e os dias da semana, né? E a gente ficou de publicar aqui, né, que a gente, das nossas lives, né, a gente perguntou, né, para os nossos empresários, né, para a equipe que faz parte do escritório, né? Os horários que eles preferiam e os dias da semana que eles preferiam as nossas lives, né? E nós tivemos um empate, né? Nós tivemos um empate entre a segunda-feira, né? E a sexta-feira, né? 33 pessoas votaram, né? E a gente teve um empate de 11, né? Optando por segunda e sexta, né? E tivemos uma definição em relação à hora, 19 horas. Né? Então, nós vamos fazer uma nova enquete agora, só para a gente desempatar a segunda e a sexta. Né? Eu já vou até pedir o John para colocar no grupo, né, no grupo dos nossos clientes, o resultado da enquete. Né? E na segunda-feira a gente já retoma com a enquete só referente a segunda ou a sexta. Vai ficar às 19 horas, que foi a mais votada, né? E a gente decide aqui só o dia da semana. Em relação a algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma resposta, né? Alguma pergunta que ficou sem resposta, pode ir no direct, né? Quiser ver também a nossa live novamente, pode deixar lá uma pergunta, né? No YouTube. Olha aí o comentário da Pode criar nossas redes sociais. Não existe colaborador perfeito, mas é possível definir a partir da missão, visão e valores, né, da cultura, os objetivos da empresa, qual profissional vai se adaptar mais facilmente à cultura organizacional. Muito bem, Mônica. A Mônica aí é uma amante da psicologia organizacional também. Janaína, então, tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço. Estou à disposição para esclarecimento das dúvidas de quem tiver alguma dúvida e queira mandar mensagem. Pode ficar à vontade que eu estarei à disposição para responder. Um abraço e um beijo para vocês. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.